Fala pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, eu vou explicar para vocês agora a segunda e a terceira contração que a gente conversou nesse gráfico aqui, que é o gráfico que explica a relação entre o tipo de contração, a tensão e a velocidade. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês o que acontece nessa parte do gráfico, que é a parte que exemplifica a relação entre a contração concêntrica e a tensão produzida. Falei também que o meio do gráfico representa a contração isométrica. E o que a gente pode observar aqui nesse momento é que na contração isométrica, a tensão produzida é muito maior do que as tensões que eu posso produzir numa contração concêntrica. E por que isso acontece? Bom, na isometria a gente tem uma facilidade, que é a falta de necessidade de você precisar desfazer e refazer novas conexões. Enquanto numa contração concêntrica, para que eu tenha movimento, eu preciso desconectar cabeças de miosina e conectar as mesmas cabeças mais à frente, numa contração isométrica eu posso praticamente manter essas conexões. Então, por mais lento que seja o movimento concêntrico, ele exige uma certa desconexão para uma nova conexão acontecer mais à frente e eu ter movimento de encurtamento muscular. Na isometria, não. Já que eu não preciso refazer e desfazer conexões, eu consigo manter uma tensão que é muito mais alta. Agora, a parte curiosa desse gráfico é justamente essa fase aqui, ó, que é a fase da contração excêntrica. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a contração excêntrica produz quase 80%, 90% mais tensão do que a contração concêntrica, né? E até mais tensão do que a contração isométrica. E por que isso acontece? Bom, nas contrações excêntricas, quando você tem o alongamento do tecido muscular, não é mais só a actina e miosina que são responsáveis pela produção de tensão. A gente tem outros tecidos que numa contração excêntrica, ou seja, numa contração onde o alongamento está acontecendo, também contribui para a produção de tensão, que são os tecidos passivos. Então, se você lembrar da organização morfológica ali do tecido muscular, né, você vai ver que existe um monte de fáscia, o epimísio, o endomísio, o perimísio, além de outros tecidos como a pele, o tecido gorduroso, que todos são alongados durante uma contração excêntrica. Então, funciona mais ou menos como o tecido da sua camiseta. Se você começar a esticar o tecido da sua camiseta, ó, você vai perceber que ele gera uma certa tensão. E notem que o tecido da minha camiseta não é um tecido contrátil, não é um tecido muscular. Mesmo não sendo contrátil, ele oferece tensão quando eu alongo ele. É exatamente a mesma coisa que acontece lá com o seu músculo. É por isso que em ações excêntricas a gente tem muito mais capacidade de gerar força do que em ações concêntricas, porque eu somo o tecido muscular com os tecidos passivos. Quando você vai fazer musculação, você está fazendo um exercício qualquer e você executa esse exercício até a falha, um exercício de supino, por exemplo, pode ser que você não consiga mais empurrar a barra, mas você ainda consegue controlar a descida. Então, a sua força concêntrica máxima naquele instante já não é mais suficiente para mover a barra, mas a sua força excêntrica é, tanto que você consegue, com controle, voltar a barra até o peito sem maiores problemas. Então, percebam que mesmo o mesmo tecido muscular, na mesma ação, no mesmo movimento, tem diferentes tipos de capacidade de produzir tensão dependendo da velocidade e do tipo de contração que eu estou observando. Tá? Se a gente está falando de contrações concêntricas, quanto mais veloz, menos tensão. Quando a gente está falando de contrações excêntricas, a velocidade não interfere nessa tensão, mas em compensação, a tensão produzida acaba sendo muito maior. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta aqui no vídeo e eu vou responder para vocês o mais rápido possível. Tá bom? Obrigado!